Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Piraci Oliveira analisando mais um item da medida provisória da liberdade econômica. Veja como foi a 18ª edição da FENAF, Feira Latino-Americana de Fundição, e a cerimônia que comemorou os 50 anos da ABIFA, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o professor da faculdade FIPECAF, Silvio Paixão. Fique conosco. Olá! No programa de hoje, voltaremos ao tema Medida Provisória da Liberdade Econômica, um rol de garantias do livre empreendedorismo. A MP está aprovada pelo Congresso e fase final de sanção presidencial. Em poucos dias teremos o texto final. Muito bem, em seu artigo 3º, há um rol de direitos e garantias ao livre empreendedorismo. Especialmente há a inclusão da possibilidade de trabalho em qualquer dia e horário, desde que haja, obviamente, o respeito às regras trabalhistas. Falaremos nesse programa especificamente quanto ao domingo. O texto originário trazia a possibilidade irrestrita de trabalho em domingos e feriados. Foi aprovado na Câmara dos Deputados com esse texto. No Senado, houve uma emenda supressiva e um acordo político para que houvesse a aprovação rápida. Foi então excluída a liberdade de trabalhos aos domingos. Portanto, o texto que vai à sanção presidencial não contempla a irrestrita possibilidade de domingos. O que isso significa? Significa que voltamos à posição atual. E como é essa posição? Muito bem, a Constituição determina que deve haver um feriado, um descanso por dia da semana, preferencialmente aos domingos. Não há uma obrigatoriedade disso. Havia uma norma bastante restritiva quanto a trabalhos aos domingos, mas desde a década de 90 ela vem sendo flexibilizada. No último governo, antes do governo Bolsonaro, houve uma profunda reformulação, flexibilizando a abertura, inclusive, de supermercados e de comércio. Já no governo Bolsonaro, houve a possibilidade de extensão para isso, para mais de 70 operações. Então, hoje em dia, é possível o trabalho nos domingos, exceto se houver uma previsão local da municipalidade restringindo alguma operação ou se a convenção coletiva determinar certas proibições, que é muito pouco provável. Trabalhando aos domingos, por exemplo, um comércio ou uma atividade que opera nesse dia, o que deve haver é o descanso remunerado num outro dia da semana, de tal modo que esse empregado goze no mínimo um dia inteiro de descanso. E junto com essa determinação deve haver, por norma jurisprudencial do TST, uma sistemática de descanso de um domingo a cada 3 trabalhados. Então, a cada 4 domingos, que são justamente as 4 semanas do mês, o empregado deve folgar em um dos domingos. Nos outros, ele tem o descanso em outros dias. Atendida essa possibilidade, o trabalho ao domingo é praticamente irrestrito. Muito bem, no próximo programa voltaremos com o tema Liberdade Econômica a favor do empreendedorismo. Até lá! A primavera chega na próxima segunda-feira, deixando para trás os dias cinzentos do inverno. Durante os próximos 3 meses, as cidades serão tomadas pelo colorido e pelo perfume das várias flores que nascem nessa estação, entre elas a rosa, o girassol e a orquídea. A primavera, assim como o outono, tem seu início no dia em que os 2 hemisférios da Terra recebem a mesma quantidade de sol, fazendo com que a noite e o dia tenham a mesma duração de 12 horas cada. Isso se chama equinócio. Conforme os dias da nova estação passam, eles se tornam mais longos e as noites mais curtas. Essa, você sabia? Dia 18 de setembro aconteceu cerimônia em comemoração aos 50 anos da ABIFA, Associação Brasileira de Fundição.
O evento contou com palestras e homenagens a parceiros da entidade, entre federações estaduais da indústria, entidades do setor do Brasil e do exterior e entidades que representam o segmento de fundição no BRICS. Olha, é um momento extremamente importante para o setor de fundição. Vivemos os 50 anos da BIFA, 78 do Sindicato da Indústria da Fundição de São Paulo, uma feira extremamente técnica, com uma visitação que nos surpreendeu nos 2 primeiros dias, encerrando aqui hoje com o evento dos 50 anos. Uma parceria com o SINP que tem nos dado total apoio na divulgação, na participação e queira nós que isso aconteça e prossiga durante muitos anos. O SINP é realmente uma instituição que agrega, que busca ações para fortalecer e enobrecer todas as entidades. O Memorial da América Latina recebe até o dia 15 de dezembro a inédita Batman 80, a exposição. Mostra que comemora os 80 anos do Batman. A exposição traz uma experiência completamente imersiva, na qual o visitante poderá visitar lugares como a Mansão Wayne, a Batcaverna e o Covil do Coringa. Além da cenografia, a mostra reúne quadrinhos, itens raros e textos explicativos que contam a história e a relevância de um dos personagens mais famosos do mundo. O Memorial da América Latina fica localizado na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, número 664, na Barra Funda. Visite! A FENAF, Feira Latino-Americana de Fundição, chegou à sua 18ª edição em 2019, consagrando-se como o evento oficial do setor. Entre os dias 17 e 20 de setembro, o Promagno sediou o evento com o apoio do SINP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, com o comprometimento de trazer para o Brasil o que há de mais moderno em termos de máquinas e equipamentos para a produção de peças fundidas, além de insumos e matérias-primas. A feira continua bem movimentada. A gente tem a impressão que nós tivemos um período muito fraco na economia, 2016 principalmente, mas nós estamos recuperando gradativamente, né? Nós tivemos o ano de 2017 melhor que 16, o 18 melhor que 17 e esse ano aqui está sendo melhor que o ano passado. Então a gente tem uma expectativa, uma esperança muito boa para o nosso setor. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Silvio Paixão, que vai nos explicar que o dinheiro que está saindo da Bolsa não está saindo do país. É um prazer tê-lo conosco. É a mesma coisa. Eu acabei de fazer uma afirmativa que o senhor havia colocado, que o dinheiro que está saindo da Bolsa não está saindo do Brasil. O senhor pode nos explicar, por favor? Isto. Bom, existem 2 motivações importantes para eu poder estar confortável em dizer isso. A primeira delas é, as reservas internacionais estão praticamente constantes. Então isso significa que se tem alguém saindo, tem outro entrando. Então, no bojo, no conjunto da obra, nós não estamos tendo saída de recursos do Brasil por motivações, sei lá, de fuga ou qualquer coisa do tipo. E a segunda coisa é, quando a gente olha o movimento da Bolsa de Valores de São Paulo, de janeiro até o dia 6 de setembro último, a gente percebe que existe uma mudança de posição. Cerca de 22 bilhões de reais saem da posição à vista e 22 bilhões de reais aparecem na posição de operações de colocação de novas ações. Então o que você está vendo é uma mudança de escaninho, você está vendo uma mudança de posição dentro da Bolsa. Ou seja, o dinheiro continua no país em outro tipo de investimento, em outras ações ou coisa assim, fora da Bolsa, é isso? No caso, dentro da Bolsa, mas são novas ações. Então eu saí daquele mercado mais agitado e entrei em novas oportunidades de investimento em ações que me interessam. Qual é a sua avaliação da Bolsa de Valores de São Paulo? Ela é um termômetro muito importante
como antecipador de movimento. Então, na hora que a gente olha a bolsa andando de lado, significa que os investidores profissionais ou aqueles da bolsa de valores ou aqueles investidores de longo prazo, eles estão olhando a bolsa de valores com uma perspectiva neutra. Se a gente eventualmente percebe que a bolsa começa a apresentar um movimento de alta e todo mais na economia está relativamente tranquilo, é porque eles estão olhando lá para frente e estão vislumbrando uma perspectiva positiva. E eu olho hoje em dia e percebo que a bolsa ou é neutra ou é positiva. Existe também, vamos dizer assim, uma perspectiva de uma visão mais alvissareira para a economia brasileira do nível de atividade. Então, eu entendo que a Bolsa de Valores ela tem ou apresenta perspectivas interessantes. Na prática, a Bolsa de São Paulo tem uma participação de recursos internacionais extremamente significativa. Qual é esse percentual? Ela tem variado de 42% a 56%. Atualmente é 45,8%. Ou seja, do total que é movimentado na Bolsa, são investimentos internacionais dentro da Bolsa de Valores de São Paulo. Exatamente. Investidores internacionais que têm uma posição equivalente a 46% do total negociado em Bolsa. Se a gente disser, na média, metade, estamos dizendo a verdade. Ah, sim. Estamos muito confortáveis com essa afirmação. Bom, se metade da Bolsa são recursos internacionais, de investidores internacionais, eles devem usar algum parâmetro ou preceitos ou princípios antes de fazer qualquer investimento. Quais seriam esses princípios na sua avaliação? Ou pilares, enfim. Sim. Bom, para variar, o critério decisional de qualquer investidor internacional, ele leva em consideração, via de regra, 4 vetores. Um desses vetores, sem dúvida nenhuma, é a taxa de retorno em termos de perspectiva. A segunda, quão confortável ele está naquele ambiente. Estamos aqui discutindo aspectos institucionais, políticos, sociais. O outro aspecto tem a ver com o movimento cambial, ou seja, de que maneira eles estão esperando que vá haver as movimentações cambiais atuais e futuras em relação ao mercado da moeda deles. E o quarto, que é fundamental para qualquer investidor, é a carga tributária vis-à-vis a que ele tem no país dele. Então, na hora que você coloca esses 4 elementos, eu diria que eles são o critério basal para a tomada de decisão. Se eu entro ou se eu não entro num determinado país, seja para aplicar em títulos de renda variável daquele país no país, ou se eu vou ficar no meu país ou em outro. Vamos complicar um pouquinho mais. Bolsa de Valores, até pouco tempo atrás, ou talvez até hoje, era sinônimo de especulação. Isso é a visão real ou é a visão incorreta? Depende muito da perspectiva de quem estiver investindo, né? Qualquer mercado, não só o de Bolsa de Valores, ele necessariamente precisa ter um especulador. Claro. O especulador é aquele investidor ou aquele agente que está procurando imperfeições de mercado. Agora, quando eu entendo a Bolsa de Valores como um instrumento de atividade empresarial, eu olho a Bolsa de Valores como um elemento importante de arbitragem. Por quê? Porque todo mundo que não tem características técnicas de empreender de maneira individual, ele vai buscar oportunidades de investimento aonde eu encontro empresários e empreendedores que possam atender às minhas expectativas de retorno. Sim, mas são viés completamente separados. Um é do especulador propriamente dito, sim. Outro é do investidor propriamente dito, e o outro é a arbitragem. Estou correto ou não? Eu diria que a arbitragem está mais no investidor. Sim, claro. Porque eu estou arbitrando quais são as oportunidades de evento e o custo de oportunidade vis-à-vis ao que eu teria na Bolsa de Valores. O especulador é o grande fornecedor de liquidez desse mercado. Então, todas as vezes que por um motivo qualquer, um particular investidor de longo prazo precisa fazer liquidez ou quer mudar de posição, ele acaba se utilizando do especulador, que confere liquidez. Então, na hora que eu olho a Bolsa de Valores, ela naturalmente é um instrumento de arbitragem. Eu preciso estabelecer qual é o meu custo de oportunidade. Mas sem o especulador ela não vive.
Bem, nós estamos falando aí de investimento, retorno, capital internacional, que aliás é muito bem-vindo seja, etc. Agora, no mundo, especialmente nos países desenvolvidos, os juros lá é negativo. Hoje, os países desenvolvidos estão apresentando taxas de juros negativas, objetivamente falando, ou seja, para eu aplicar o meu dinheiro no Banco Central da Alemanha, eu pago. Então, não só na Alemanha. Né? Não só na Alemanha, estamos falando da Suíça, em outros. Mas eu pago, não é que o investidor aplica num título, apliquei 1.000 e vou tirar 1.001 moedas daquele país. Ele aplica 1.000 e recebe menos do que 1.000. Por quê? Porque esses países e as autoridades desses países estão realmente empurrando os investidores para oportunidades de crescimento econômico. Bem, na verdade, eles querem que o dinheiro saia da Bolsa e vá para empresas, geração de empresas, emprego, crescimento econômico nos seus países ou empresas de seus países. Essa avaliação é correta? Na realidade, o que eles querem? Eles podem utilizar a Bolsa de Valores como instrumento de capitalização das empresas que eles querem desenvolver. Sim. Eu acho que essa seria a colocação mais apropriada, mais adequada. Sim. E querem tirar os recursos que hoje estão amplamente aplicados em títulos de renda fixa dos tesouros desses países. Então, existe um movimento que eu vou chamar combinado de os tesouros estão precisando diminuir a sua posição de endividamento e eu, governo, ao mesmo tempo, estou precisando estimular a atividade econômica. Eu junto essas duas coisas com a queda ou com uma posição muito clara de juros negativos nesses países. Então, além de eu estar estimulando investimentos na atividade produtiva no meu país, isso daí acaba forçando também que eu possa estar aplicando em outros países, que é desejável no longo prazo para qualquer nação desenvolvida. A Bolsa do Brasil é pequena, se comparado com o resto do mundo. Muitíssimo pequena. Por quê? Se sobra o recurso no mercado internacional, por que esses recursos não vêm ou para a Bolsa ou para o Brasil, que tem juros positivos na sua avaliação? O Brasil hoje ele apresenta, eu vou chamar alguns descompassos. Um dos descompassos é a renda da população brasileira. Ela é muito fraca e está muito aquém daquilo que a gente entende que seja adequado para um país das dimensões e com as características do Brasil. Um outro aspecto que é bastante desconfortável, na minha humilde opinião, é a carga tributária. A carga tributária que a gente, vamos dizer assim, está inserido, ela não estimula o investimento. Aí alguém há de falar, não, mas ela cobra só 15% de ganho de capital sobre títulos de renda variável. É verdade, mas ela leva em consideração uma carga tributária significativa na atividade produtiva, na atividade comercial. Então, eu tenho que olhar o conjunto da obra. Quanto que aquela empresa consegue dar de lucratividade para eu dizer se 15 é muito ou se é pouco. Mas do outro lado, eu também vislumbro o seguinte, eu tenho uma carga tributária que hoje representa, eu vou fazer uma conta grossa, né, 33% do que se gera de riqueza num país. Ela deveria, na melhor das hipóteses, quando eu digo na melhor das hipóteses, deixa eu refrasear, num número que eu acho que seria limite, 25%. Então eu já estou 8% acima do que eu entendo seria o teto. E tem um outro detalhe também que nos causa um profundo desconforto. Na hora que você olha as contas do governo, em qualquer nível, todas elas são deficitárias. Quer dizer, a carga tributária que é absorvida pelo setor público já é de uma dimensão incrível e mesmo assim as contas deles não fecham. Os especialistas olham para o cenário e conseguem diagnosticar isso facilmente. Sim. A pergunta é, na sua avaliação, por que não existe essa mudança? Por que as medidas não são tomadas para colocar o Brasil no rumo do crescimento, da competitividade internacional, na sua avaliação? Eu diria que nós temos um aspecto sociocultural bastante desconfortável, que nos inibe de tomar essa decisão.
Porque do mesmo jeito que a minha renda é fraca, a capacidade cultural, educacional, intelectual do povo brasileiro também é bastante aquém do que seria razoável. Então, você tem, vamos dizer assim, um movimento que fica impedindo que o país possa mudar de patamar. Para a mudança de patamar, as pessoas, ou os agentes econômicos, talvez seja melhor colocar, precisam adquirir uma capacidade cognitiva econômica diferente, entender o país de forma institucional diferente, estabelecer um tecido político que seja construtivo e que nós possamos escolher o que nós queremos ser no futuro. Porque enquanto o país não souber o que ele quer ser no futuro, ele não sabe para onde ele vai. O Brasil está no caminho correto ou errado? Eu diria que o Brasil está numa situação, ele está dentro de uma bola, e essa bola tem várias saídas. E ele está precisando estabelecer critérios decisionais para escolher a porta de saída e poder se desenvolver da maneira mais saudável possível. Que ele já definiu, o que falta definir? Falta definir várias coisas. Primeiro, aonde que eu quero me diferenciar em relação aos outros? Eu diria que nós temos duas respostas naturais para isso. Por exemplo, o Brasil, ele é definitivamente um país que vai responder sem dúvida nenhuma pela capacidade de geração de alimentos. Então, isso daí para mim é natural. Eu tenho sol, eu tenho água, eu tenho solo relativamente razoável em termos de qualidade e tenho, vamos dizer assim, capacidade de fazer tudo isso funcionar. Mas eu também tenho que utilizar a minha capacidade para gerar tecnologia focada para outras áreas de interesse do Brasil. Mas eu também acho que nós somos um país de serviço. Então eu acho que a gente deveria desenvolver o turismo ecológico, o turismo de negócios, o turismo educacional. Por quê? Porque aonde você encontra um país com tanta capacidade de receber bem as pessoas e só está faltando a gente querer. Então o Brasil tem que ser muito bom em turismo, tem que ser muito bom em educação, tem que ser muito bom em novas tecnologias e tem que ser bom em alimentos. Silvio Paixão, nós agradecemos muito a sua participação, desejamos que tudo isso que você colocou se torne realidade e que o Brasil siga o caminho do crescimento e desenvolvimento para todos nós, para a sociedade como todo e também nas suas relações nacionais e internacionais. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!